fazer a marcação aqui de uma vez no Face, marcar os nossos queridos amigos, companheiros do Juninho Martins no Face. Outro dia eu brinquei com o Marco Aurélio, mas não valeu. O Marco Aurélio tinha piada pronta. Eu falei com ele assim, quando é um espírito de luz, você acaba de dar o enter aqui, você vai no Face, naquela rapidez já está disponível, ela já está online. Aí ele falou assim, porque eu trabalhava na CEMIG. Espírito de luz, né? Porque sou ex-funcionário da CEMIG. Aí não valeu. Saiu bem. E numa rapidez, rapaz, o pensamento dele foi, ó. Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Dia da minha sobrinha, Gabriela, completar 9 aninhos. Parabéns, Gabriela. Dia de nós estarmos aqui com o nosso irmão Juninho, que é uma imensa satisfação. Seja bem-vindo. Bom dia, Juninho. Bom dia, Sr. Walter. Bom dia a todos. Nesta manhã, que Jesus nos ampare e nos abençoe. Que assim seja. Queridos irmãos, o Juninho hoje vai trazer para nós sobre a parábola do bom samaritano. Ele vai, na realidade, nos convidar a socorrermos o nosso irmão. Antes das 9 horas, vamos fazer o seguinte... Vamos aproveitar para adquirir conhecimentos. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que nos reserva. Saiu lá da transmigração progressiva do livro 2, capítulo 4. Pluralidade das existências. Questão 193. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que a atual? Olha a pergunta de Kardec. Ele está perguntando o seguinte: se nós podemos retroceder moralmente? A resposta: como posição social, sim. Como espírito, não. Nós comentamos outro dia que, de repente, a pessoa tem uma conduta ilibada, uma conduta moral ilibada. E alguma coisa faz com que ele saia dos eixos da normalidade, ele cometa uma atrocidade. Fatalmente nós iremos escutar os comentários. Mas fulano de tal era tão bom. Na realidade, não é esta. Ele estava num progresso, na tentativa, ele conduziu a sua evolução. Porém, num determinado momento em que aquilo não estava totalmente enraizado, ou seja, aquela conduta dele, ele estava tentando, mas ele falha. Não quer dizer que ele retrocedeu, não. Que seja aquele tanto, até aquele momento em que aconteceu o fato, a tentativa dele já revela um progresso. Só que o desfecho não fez pior. Só demonstra que o seu desenvolvimento ainda não estava consolidado. No momento em que tinha que passar por aquela prova crucial, ele falhou novamente. Não é a primeira falha dele. Juninho, quer comentar? Fica à vontade. Enquanto você comenta, eu vou tomar um cafezinho. Servidos? Opa. A resposta dos espíritos para Allan Kardec é naquele ditado popular, né? É a arte de dizer muito com poucas palavras. Allan Kardec pergunta se ele pode retroceder.
Aí eles respondem que moralmente ele não. Porém, ele pode reencarnar em um mundo inferior. O que isso quer dizer para a gente? Aquilo que ele já adquiriu, como o senhor bem colocou, se ele passa por uma prova, se ele erra, ou se ele acerta, as experiências que ele já adquiriu, aquilo ali é dele. Então, é como se nós estivéssemos em uma subida, em uma escada, que se nós já alcançamos determinados degraus dessa escada, nós não retrocedemos. A nossa caminhada é incessante, o progresso é incessante. E isso a título de experiência. Só que para melhorarmos essa experiência, talvez em algum momento possamos receber a oportunidade de reencarnar em um mundo inferior para auxiliar aqueles que estão ali. Então, em termos de evolução de mundos, evolução ali aonde nós vamos reencarnar, talvez nós vamos retroceder. Se nós já estamos numa condição de uma vivência em um mundo mais feliz, nós podemos reencarnar naquele mundo mais inferior para auxiliar o progresso. Porém, não perdemos a nossa condição do que já adquirimos, das virtudes que já adquirimos, e também, nesse processo de evolução, com essa oportunidade de reencarnar em um mundo inferior, nós vamos ter a oportunidade de melhorarmos isso que ainda não adquirimos. Então, faz tudo parte de um processo evolutivo que os espíritos, com poucas palavras, abrangiram muito conhecimento ali para a gente. Que a gente vê o caso de Jesus, vê o caso dos discípulos que reencarnaram com ele. Eram espíritos já portadores de uma evolução. Porém, mesmo portadores de uma virtude, reencarnaram aqui na Terra, em um mundo inferior, para nos auxiliar nesse processo de aprendizado. Que nada mais é do que uma das formas de caridade. Né? Eles vieram dar o exemplo. Olha para você ver como é que a questão seguinte nos ajuda. Mais ainda, né? Questão 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? A resposta: não. Visto que ela não pode degenerar. Aí Kardec interpõe mais um questionamento. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Ele inverte. Os amigos da espiritualidade respondem: sim. Se arrependeu, isso, então é uma recompensa. Aí o Kardec faz aquele adendo explicativo. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homem, mas não como espíritos. Assim, a alma é um potentado da terra. A alma de um potentado na terra pode, mais tarde, animar o mais modesto artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. Olha, a gente, graças a Deus, e nós temos desta oportunidade tantas obras para nos sustentar na evolução. A aquisição de esclarecimentos, de conhecimentos, é uma coisa. A gente aprende. O
Calci fala muito bem. O difícil é colocar em prática. Mas a gente consegue, se Deus quiser, né, Juninho? Sim, é o objetivo. Meus irmãos, é 9 horas. Momento de fazermos a prece, de elevarmos os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. Momento de sermos humildes, de reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas faltas, os nossos erros, de rogar ao Pai o apoio, a sustentação. Pai, amantíssimo e bom, Pai de misericórdia, de amor, de luz, aqui estamos diante de Ti, agradecidos por esta oportunidade, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de um novo dia. E gostaríamos, Pai, de nos propor a levarmos das nossas boas energias, através das vibrações de amor, a todos aqueles nossos irmãos que se encontram necessitados, aflitos, carentes, desequilibrados, de podermos abraçar aqueles que se nos apresentam como obsessores, como irmãos. Pai, como Jesus nos ensinou, neste momento, nós elevamos a Ti a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, lembrando que o Evangelho de amanhã será com um convidado que fará a tua estreia. É o Marcelo Nunes, esposo da Cristiane, que mora lá em Nova Lima, cidade vizinha a Belo Horizonte. Lembrando ainda que hoje à noite, às 20 horas, nós teremos uma palestra com o irmão Jean de Franca. E nós temos palestra também na quarta que vem e na quinta. Tá? Hoje nós vamos ter o prazer imenso da participação do nosso irmão Juninho. Juninho, seja bem-vindo, a palavra é tua, que a paz e a luz esteja com todos nós. Bom dia, Sr. Walter, bom dia a todos. Nós vamos buscar refletir nesta manhã no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer a leitura para a gente. Vou fazer diferente. Vou pedir a participação do Sr. Walter. Eu gosto que ele me acompanhe. Sr. Walter, o microfone. Do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá
àquele que estará à sua direita. Vinde vós que fostes benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que nos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá, em seguida, àqueles que estão à tua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um destes mais pequeninos, deixastes de dá-los a mim mesmo. Então, estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então, um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe, para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amarei o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isto e vivereis. Mas este homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem,
e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses três vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Juninho, tá aí. Muito obrigado, seu avó. É bom que aqui a gente vai dividindo as atividades, vai dividindo a tarefa e vai aprendendo junto, vai caminhando junto, porque essa é uma das essências do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Estamos todos juntos, caminhando juntos. Bom, meus irmãos, nesta manhã em que o convite para nós é refletirmos sobre a caridade, refletirmos sobre este Evangelho de Jesus, precisamente pelo capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nessas duas histórias, nessas duas palavras, nessas duas parábolas, em que Jesus contava ao povo nas suas pregações, nós vamos ver dois aspectos diferentes. A primeira parábola, nós vamos ver ali a figura do julgamento, daquele rei que faz a divisão ali conforme o que cada um agiu, o que cada um vivenciou ali. Então, ele mostra de que aqueles que praticaram a caridade, praticaram a boa ação, vão passar à direita, e aqueles que não fizeram, passaram à esquerda. E ele deixa explícito que aquele rei diz em que quando você faz essa caridade, este bem a um próximo, é a ele mesmo que está fazendo. O que isso quer dizer para a gente? Nessa leitura, nessa parábola, nós vamos ver uma forma de como se aplicar a caridade na teoria, que é nada mais do que dar assistência, assistir através da visita, assistir através de levar o pão, de levar a água, a vestimenta. Então, ele nos traz o como fazer a caridade. Talvez ali aquela teoria do que aquele roteiro que nos é necessário para fazer. Agora, quando Jesus nos traz a parábola do bom samaritano, aí nós vamos ver a aplicação dessa teoria, que não é simplesmente ir lá e entregar o que o outro necessita, ou simplesmente ir fazer a visita, simplesmente estar ali. Mas existe todo um sentimento, um devotamento de como isso deve ser aplicado, de como isso deve ser vivenciado. Então, para que possamos adentrar um pouco mais sobre essa parábola, que possamos entender um pouco mais sobre o exemplo que o bom samaritano nos traz, nós vamos buscar um pouco algumas origens, algumas referências em cima da caridade. O que é a caridade? Qual o significado dessa palavra para a gente? Nós vamos buscar lá no Evangelho de João, quando ele anota no capítulo 4, versículo 8, em que quando os discípulos perguntam para Jesus o que é Deus, o que é o Pai, e então Jesus diz a eles que Deus é amor, que nesse capítulo está escrito que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós vamos encontrar ali que Jesus, nesta fala, personifica o Pai como o amor. Ou seja, o amor é aquele atributo de Deus, é a sua essência. E certa vez também, recordando também a um discípulo de Jesus, mas que reencarnou
recentemente, que tivemos ali a alegria de alguns mais conviver com ele, que é o Chico Xavier, em que certa vez perguntaram para ele, perguntaram, Chico, o que é a caridade? E então o Chico responde que a caridade é o amor em ação. Então, se pegarmos esses dois aspectos, se Deus é amor e a caridade é o amor em ação, nós vamos ver que o amor é o atributo de Deus e a caridade é a essência, é o cumprimento desse amor, é a vivência desse amor, é a proximidade desse amor, desse elo que nos liga a Deus. Então, quanto mais vivenciarmos este amor, quanto mais exercemos a caridade, estaremos mais vivenciando esse amor, consequentemente, estaremos mais próximos e ligados intimamente a Deus. E isso se retrata também quando Jesus é perguntado por aquele doutor da lei qual era o maior mandamento. E então Jesus responde aquelas pessoas que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E ali ele dá, logicamente, logo em seguida, ele dá o segundo, que é amar ao próximo como a si mesmo. E ali, fazendo essa união desse maior mandamento, deixa claro que é impossível amar a Deus sem amar ao próximo, e assim amar ao próximo sem amar a Deus. Ali nós temos a ligação, a conexão do amor, da essência de Deus é amor, da caridade ser uma prática, ser o amor em ação, e estar intimamente ligado. Se a caridade é o amor em ação, é o que nós fazemos para quem? Para quê? Nós fazemos para nós em primeiro lugar, e em seguida ao outro. Então, é todo um movimento, toda uma essência. E isso está exatamente neste capítulo 15 do Evangelho. Se pararmos para observar o Evangelho segundo o Espiritismo, é a obra, como consta na Revista Espírita, que é a obra mais importante que Allan Kardec trouxe. É tal a vivência de Jesus, a sua ética e a moral. Se o Evangelho tem 28 capítulos, e contando ali também com aquela parte da introdução, nós vamos ver que o capítulo 15 está no meio do Evangelho. O que essa figura traz para nós? Toda a essência do ensinamento de Jesus está concentrada na caridade. Toda a obra do Evangelho envolve, desde o início até o seu fim, o capítulo 15 é o que diz sobre a caridade. Se pegarmos a introdução e todos os 14 primeiros capítulos, nós vamos ver que é uma prática, é uma explicação para chegarmos no capítulo 15, ou seja, na sua essência. E se pegarmos de trás, até o início, do 28 até o 15, nós vamos ver que também procede assim. Então, isso deixa bem mostrado ali, quando Allan Kardec dispõe os capítulos, que a essência de todo o ensinamento de Jesus, todo o seu cerne, é a caridade. A semente, a parte mais importante da semente, está ali dentro dela, no seu miolo. A célula é o núcleo da célula. E assim, quando se planta uma árvore, e essa árvore cresce, o que lhe dá robustez, o que lhe fortalece o tronco, é o seu cerne, a sua essência pura. E o que diria dessa árvore do cristianismo, transplantada daquela terra do deserto, aquelas terras áridas, onde Jesus vivenciou, para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? O cerne dessa essência, dessa árvore do cristianismo, se personifica nesse ensinamento de Jesus.
em que ele não simplesmente falou, mas, sobretudo, vivenciou. E aqui nós vamos ver nesse exemplo do bom samaritano a vivência da caridade. Como executar. Se a primeira parábola foi a teoria, o bom samaritano fez a prática. Ele viveu aquilo ali. Então nós vamos ver que o capítulo 15 nos traz como título maior: fora da caridade não há salvação. Nós precisamos observar que quando traz essa palavra salvação, não quer dizer, como nós temos o costume ali, de que a palavra salvação nos dá aquele sentido de mudança de estado rápido. É como se uma pessoa estivesse se afogando e ele simplesmente ali é salvo e é tirado daquele local. É importante nós analisarmos esta palavra salvação de uma forma mais abrangente. Nós vamos ver que, se dividirmos a palavra salvação ao meio, nós vamos ter salva e ação. Que aí sim, a caridade, se pegarmos toda a frase completa, nós vamos ver que a caridade, ela se salva, ou melhor, a caridade é um meio em que nós nos salvamos, ou seja, nós aprendemos. Mas como que é esse aprendizado? Através da ação. Se a caridade é o amor em ação, a sua salvação se dá através da prática, da essência, da vivência, do aprendizado. Então, fora da caridade é que nós temos a nossa evolução. Isso. E ali nós vamos ver Jesus trazendo esse ensinamento, essa prática, através do exemplo do bom samaritano. E vamos começar ali, quando o doutor da lei pergunta para Jesus: o que é preciso para ser salvo? E então Jesus responde para ele: o que diz na lei? Ora, é como se fosse: você é um doutor da lei. O que está escrito na lei? Você lê ela constantemente. O que está escrito? E então ele diz: amarei o vosso Deus sobre todas as coisas. Então Jesus o responde para ele: ótimo, então ide, faze o que está escrito. E então ali ele pede mais um exemplo: mas quem é o meu próximo? Como que eu vou fazer como que eu vou aplicar o que está escrito aqui? E então Jesus traz o exemplo do bom samaritano, em que uma pessoa em que sofre ali um atentado e ali é deixado, nós vamos ver que durante aquele caminho que passa por aquela pessoa, aquele sacerdote. O sacerdote era aquela pessoa do templo que vivia ali com os mandamentos, que seguia, mas que ao passar por aquela pessoa que estava necessitada, ele não tem a iniciativa de praticar o que estava na lei. E então ali ele passa de lado. Logo em seguida vem o levita. O levita nada mais é do que um auxiliar de aquela pessoa que também fica ali nos templos, que tem o conhecimento. E ali também ele passa de lado. Mas então vem um samaritano, que a princípio era uma pessoa não bem vista por outros, porque eles tinham o seu costume. Mas, porém, ao passar ali, ele é tocado por compaixão. Ou seja, ele se coloca no lugar do outro. E ali ele exerce a caridade para com aquela pessoa que estava ali. O que é isso? Ele vai de encontro. E quando Jesus diz que ele é tocado por compaixão, uma pessoa só é tocada por compaixão por outro a partir do momento em que ele já vivenciou algo semelhante. Em que quando a dor do outro é semelhante
alguma dor, alguma coisa que toca no fundo do seu coração. É por isso que certa vez, ali, conta que na casa do caminho, chegou uma pessoa para Pedro, chegou uma pessoa na casa do caminho, e o apóstolo Pedro vai recebê-lo, e essa pessoa começa a chorar compulsivamente. E então Pedro o assiste, e após essa pessoa, tomado ali pelo choro, quando ele é sereno, ele olha para Pedro e diz: eu estou sofrendo muito, está doendo muito. Então Pedro o abraça, e ali os dois começam a chorar compulsivamente, e passado aquele momento ali de emoção, Pedro diz a ele: meu irmão, eu te entendo, eu neguei. Então, nós só conseguimos olhar com compaixão para o outro a partir do momento que nós também já erramos. Porém, nós vemos ali o exemplo do samaritano, ao ser tocado por compaixão, ele se coloca na condição do outro. E ali ele vai de encontro. E ali ele dá o exemplo para a gente de como fazer a caridade. Do que é a caridade. De que se na primeira parábola é ir de encontro, é dar a assistência, o alimento, a visita, nós vamos ver que o exemplo do samaritano, ele faz tudo isso, mas ele faz de uma forma ordenada, de uma forma em que ele se dá ao cuidado de primeiro cuidar das feridas. Ele não pega aquela pessoa e o levanta primeiro ele dá o alento, ele cuida das feridas. Depois ele o coloca no seu cavalo e leva até a hospedaria. Ele tem toda a assistência para com aquele irmão, que é o que São Vicente de Paulo traz para a gente de exemplo, de que a caridade ela precisa ser praticada, porém ela precisa ser praticada de uma forma ordenada. Então, aquele samaritano, ele exerce essa caridade, mas de uma forma ali ordenada. Ele assiste, ele dá o amparo nas feridas, ele leva até a hospedaria, e mesmo assim, ele ali deixa 2 moedas, que na representação seria cada moeda iria assistir aquela pessoa, iria cobrir os gastos daquele hospedeiro por 2 dias. Então, nós vamos ver que são 2 moedas, uma para cada dia. E ali ele ainda dá a forma, o ensinamento maior para a gente de que ele vai continuar a sua jornada. Porém, no seu regresso, ele vai voltar para saber se aquela pessoa foi bem assistida e, se for necessário, ele vai restituir todo o gasto a mais que ele foi feito. Então, quando Jesus traz este exemplo e ele volta para o doutor da lei e pergunta para ele, dessas três pessoas, qual exerceu a caridade? Ou seja, qual cumpriu o mandamento? Qual fez o que estava escrito? Quando Jesus pergunta, o que lede? E então ele sabe o que lê, Jesus mostra para ele, quem aplicou este ensinamento? E então o doutor da lei diz, aquele que agiu com misericórdia. E então Jesus arremata para ele, então ide e fazei o mesmo. E é interessante nós olharmos aqui na resposta com que o doutor da lei dá a Jesus, em que ele usa a palavra misericórdia, em que aquele que agiu com misericórdia para com o outro. Ou seja, nos 3 exemplos, naquelas 3 figuras que Jesus usou, do sacerdote, do levita e do samaritano, nós vamos ver personificado no sacerdote e no levita o orgulho e o egoísmo. E personificado no bom samaritano, na figura do samaritano, o exemplo da humildade. Então, o doutor da lei, ele usa esta palavra, a misericórdia. E por que ela nos chama a atenção? É porque tem uma frase do Guimarães Rosa que diz que a misericórdia é a capacidade de colocar o coração
na miséria alheia. Aquele que está tomado de egoísmo, do orgulho, tem essa condição de se colocar no lugar. Aquele que ainda pensa em si mesmo, pensa no que os outros vão pensar dele se ele tiver, que faz ali um pré-julgamento, será que ele consegue agir com essa essência? A questão da misericórdia, de você se colocar no lugar do outro, de você sentir essa dor como o samaritano teve, assim como Pedro conseguiu acolher essa pessoa, aquela pessoa que chegou chorando, que chegou lamentando porque a dor estava grande. Será que a gente, ainda tomado do egoísmo, será que a gente consegue? Somente através da humildade. É por isso que Jesus deixa essa essência da caridade, a essência moral da caridade e da humildade para a gente. Então, meus irmãos, nós vamos ver que o convite de Jesus, em que ele nos faz para a caridade, é justamente a essência de todo o seu ensinamento. E para isso, nós vamos voltar ao Evangelho em uma explicação de Allan Kardec, que está na sequência aqui, que está no item 3, bem no final, em que Allan Kardec nos diz: Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Jesus trouxe a caridade para nós porque ela é a aplicação de diversas outras virtudes. A caridade é a virtude ali que se divide em diversos aspectos. E é por isso que ele deixa nessa essência, porque justamente por aparentar, por ser portadora de diversas formas de ser aplicada, é que ela está ao alcance de todos nós. Ora, precisamos exercer a paciência, ora, a benevolência, ora, a resignação. E tudo começa, em primeiro lugar, em nós mesmos. Na essência, procurar vencer esse egoísmo, esse orgulho, essas imperfeições, as más tendências que ainda trazemos em nós. Pois somente assim passaremos a ter esse olhar do samaritano, esse olhar de compaixão para com o outro. Somente assim teremos esse olhar de misericórdia para com o outro, de entender, de sentir a dor do outro. E assim poder entender que esta caridade é a vivência, mas é uma vivência conjunta, lado a lado, caminhando, dia após dia. E encerrando, né, para que ficar para a nossa reflexão final, eu gostaria de trazer uma mensagem de Albino Teixeira, que está no livro Caminho Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ela diz: todos podemos. Nem todos revelamos grandezas, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a competência ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou do outro, auxiliar os nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir.
Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho de que somos chamados. Comecemos, desde agora, a edificação do reino de Deus, em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer. É uma vivência contínua, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com o que a pergunta do Livro dos Espíritos nos veio, de acordo com o que nós já adquirimos, de acordo com o que nós já possuímos, aonde nós estamos. Que façamos o nosso melhor, a vivência dessa caridade, a vivência dos ensinamentos de Jesus, melhorando primeiramente em nós, para que aí sim possamos externar toda essa vivência, todo esse exemplo de Jesus. Que esse mestre de amor e luz continue nos amparando, nos auxiliando nesta caminhada frente à imortalidade. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Eu vou simplesmente fazer uma pergunta. Cada encarnação nossa, cada oportunidade vivida, quantas vezes fomos nós os sacerdotes? Quantas vezes somos nós os levitas? Quantas vezes somos nós os doutores da lei? Nós, e eu me incluo, nós somos os delinquentes do Evangelho. Se o senhor me permite, o senhor trouxe quantas vezes nós fomos, já fizemos, né? E só uma emenda. Quantas vezes nós estamos sendo dessa? Ora, sacerdote, ora, doutor da lei, ora samaritano, porque nós também, em algum momento, nós também acertamos. Mas nessa encarnação mesmo, ora um, ora outro, como estamos vivendo, como estamos nos portando, né? E pior, terá uma hora que nós seremos aquele que está estirado ao chão, vítima da dor. Aí vai entrar naquela outra questão. Ainda iremos murmurar. É muito pensamento que cabe. Muito bem colocado você. Não só nas vidas pretéritas, mas nesta atual. Eu, quando católico, tinha uma prece que falava o seguinte, a gente ainda batia no peito. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E pedia pelas omissões. Porque a gente falha também, não só pelas ações, mas como a leitura nos mostra, principalmente pela omissão. Meus irmãos, vamos passar neste momento a fluidificação de nossas águas. É aquele momento em que a nossa fé,
em que a nossa humildade, em que a gente se despoja do orgulho, do egoísmo diante de Deus, que a gente se reconhece frágil, pecador. Deus Pai Todo-Poderoso, rogamos a Ti, Pai, que deposite em nossas águas os remédios de que estamos necessitados, de que somos necessitados, os remédios para o nosso corpo físico e também os remédios para o nosso corpo fluídico, o nosso corpo espiritual. Pai, que estas águas nos sirvam a nos limpar, nos banhar, nos tornar puros, abrir o nosso coração ao amor, à caridade, os nossos olhos às tuas obras. Pedimos, Pai, que estas mesmas benesses cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos esta mesma oportunidade regeneradora, a oportunidade do arrependimento, da cura, da elevação moral. Pai, onde estejam estes nossos irmãos, que eles possam ser agraciados por esta bênção. Que assim seja. Agora é o segundo momento, aquele momento em que as preces, as orações, as vibrações de cada um, a caridade em se doar em bênçãos, em amor, sim, doando de si o melhor. Nós não entregamos aos outros algo de ruim. Nós entregamos aquilo que gostaríamos de estar recebendo do nosso próximo. Eu os convido para, neste momento, doarmos de nossas boas energias, de nossos bons fluidos, juntamente com as bênçãos e luz de Deus Pai Todo-Poderoso, ao qual rogamos a oportunidade de trabalharmos em tua seara, levando aos nossos irmãos que se nos apresentam na condição de obsessores, cobrando dívidas pretéritas, ou de irmãos que nos pedem encarecidamente o socorro. Aqueles que estão aflitos, desequilibrados, no sofrimento diante das suas provas, da dor, da doença, da falta de fé. Pai, que possamos neste momento abraçar a todos eles, deixando com cada um esta boa energia que fará em cada um a mudança, o efeito do remédio, o efeito do amor. Pedimos, Pai, por cada um destes nossos irmãos que nos rogaram ajuda, prece e que tem seus nomes anotados em nosso caderno de preces. Pedimos pela espiritualidade amiga, proprietária deste trabalho. Pedimos por nossas famílias, por nossos amigos, por nossos irmãos, onde quer que estejam. E vamos neste momento nos concentrarmos nas nossas preces, nos nossos agradecimentos, enquanto recebemos da espiritualidade o passe de bênçãos e de luz. Deus Pai Todo-Poderoso, peço por cada um de nós
por todos os lares, por todas as famílias que estão em vibração conosco, por todos os necessitados que estão conosco na condição de espíritos sofredores. Pai, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a cada um de vocês que se doam em preces, em vibrações, em orações. Agradecemos ao nosso irmão Juninho, que nos trouxe a palavra, a sabedoria. Lembrando mais uma vez que hoje, às 8 horas da noite, nós teremos uma palestra com o Jean, lá de Franca. Às 8 horas da noite, neste mesmo canal. Amanhã nós teremos o Evangelho com Marcelo Nunes. Juninho, eu vou encerrar com chave de ouro através da prece de Cáritas. Se você quiser aproveitar para fazer o seu agradecimento, algum comentário, fique à vontade. Agradecendo a Deus, né, a oportunidade da gente refletir sobre estes ensinamentos e agradecendo mais uma vez o convite, que Jesus nos fortaleça nesta caminhada, porque, como eu sempre gosto de mencionar, é uma caminhada conjunta, coletiva, e é isso que nos fortalece nesta caminhada, saber que não estamos sozinhos. Obrigado, Sr. Walter, obrigado a todos pela paciência, pela oportunidade. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Meus irmãos, só um aviso. Eu, assim, divulgando, a Covid está aí, silenciosa, fazendo vítimas, trazendo dor e sofrimento. Sacramento acaba de entrar na fase vermelha, ou seja, passou daquele momento, atingiu proporções grandes. Então, vamos, não só Sacramento, mas o Brasil todo. Eu sei que nós temos que trabalhar, que nós temos que continuar com a vida. A grande preocupação é com, principalmente, a questão da higiene, asepsia das mãos, o uso das máscaras, da proteção, que a gente mude os nossos hábitos. Sim, a preocupação é com todos, porque um contaminado, ele pode se salvar, se curar, aliás, mas a quantos frágeis irmãos que ele pode levar? Então, vamos pensar nisso aí, vamos agir com prudência, com cautela. Não estou falando para ninguém deixar de fazer as atividades, mas para repensar nas atitudes e fazê-las com segurança. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem, que assim seja. Meus irmãos, muitíssimo obrigado. Lembrando a todos que agora, ao terminarmos aqui, eu faço a conversão do vídeo e vou postar no canal da CESDA no YouTube. CESDA, CESDA, Casa Espírita Seara do Divino Amigo. Para aqueles que me pedem, eu mando o arquivo, o link, pelo Zap. Quem quiser que eu mande para quê? Para que a gente possa mandar para os amigos também, para ajudar na divulgação, na propagação desta caridade, da palavra, para que ela chegue aos nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam. Deixa nos comentários ou no Messenger, manda para mim o número do telefone, eu mando para vocês. Tá? E não deixem de visitar lá e se inscreverem no canal do YouTube. Juninho. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu te peço, aguarda só um instantinho, por favor. Irmãos, até às 20 horas de hoje,